Imagine um trem que só aparece uma vez por ano, sempre na noite de Halloween, em uma pequena cidade do interior. As pessoas dizem que ele é apenas uma atração para assustar os curiosos, mas ninguém sabe explicar por que aqueles que entram nunca mais são vistos novamente. Lucas Freitas não acreditava em lendas. Ele queria provar que tudo não passava de uma história para assustar turistas. Mas assim que entrou, percebeu que não era um vagão comum. A cada passo, a realidade se distorcia, e figuras mascaradas surgiam das sombras, observando, esperando. Agora, antes de saber o que realmente aconteceu com Lucas, pense por um segundo. O que você faria se estivesse preso em um trem sem fim, onde cada porta te leva de volta ao mesmo lugar? Para onde fugir quando não há saída e a única coisa que resta é encarar o mistério? Mas cuidado, o trem ainda está lá fora, esperando pela próxima alma corajosa o suficiente para entrar. E você? Ficaria até o fim para descobrir a verdade? O início, uma noite perfeita de Halloween. Era uma noite de Halloween como qualquer outra. A cidade de Guararema, normalmente tranquila e acolhedora, estava tomada pelo clima festivo. As ruas enfeitadas com abóboras iluminadas e fantasmas de papel respiravam a típica diversão dessa época. Eu, Lucas Freitas, estava em uma festa fantasia, cercado por amigos, bebidas e risadas. Tudo parecia normal, até que em meio às conversas, alguém mencionou o famoso trem fantasma. Eu já tinha ouvido falar dessa lenda. Diziam que uma locomotiva antiga, abandonada, aparecia misteriosamente uma vez ao ano, sempre no Halloween. O que a tornava especial? Aqueles que entravam, segundo a história, dificilmente saíam os mesmos. Claro, ninguém levava a sério, mas naquela noite, talvez pela mistura de álcool e adrenalina, a ideia de um trem assombrado parecia tentadora. O destino? A estação abandonada no limite da cidade. Um lugar esquecido, cercado por árvores secas e uma névoa que parecia nunca desaparecer. Quando cheguei, o cenário era digno de um filme de terror. O ar gélido, o som distante de corujas e a fumaça densa que saía da locomotiva. Um trem preto, imponente, com vagões de madeira antiga e janelas empoeiradas. Algo nele parecia errado, como se tivesse sido retirado de um tempo ou de um lugar que não deveria existir. Eu hesitei por um segundo, mas a curiosidade venceu. Subi a bordo. Enquanto as portas rangiam ao fechar, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, como se algo me observasse. O trem soltou um apito agonizante, e os trilhos começaram a ranger conforme a máquina iniciava seu percurso. Lá fora, a neblina cobria tudo. Não havia volta. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Algo ou alguém ao fundo do vagão me observava desde o início, sem que eu percebesse. O trem, um vagão sem fim. Assim que pisei no vagão, fui tomado por uma estranha sensação de isolamento. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. O vagão era antigo, com bancos de madeira escura, todos desgastados pelo tempo. Os lustres de metal, enferrujados e balançando levemente, pareciam à beira de desabar. As paredes, recobertas por um papel de parede desbotado, davam a impressão de que o trem não via movimento há décadas. Mas o que mais me perturbou, logo de cara, foi a ausência de janelas. Eu sabia que estávamos em movimento. O trem balançava suavemente sobre os trilhos e o som rítmico das rodas se chocando contra o metal preenchia o ambiente. Mas não havia qualquer visão externa, apenas a escuridão total. Era como se o trem estivesse atravessando um vazio sem fim, sem ponto de partida ou destino. Aquilo me causou um desconforto inexplicável. De repente, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Embora eu estivesse convencido de que havia embarcado com outras pessoas, agora eu parecia estar sozinho. Não havia um único passageiro à vista. As poucas vozes que ouvi na estação desapareceram por completo assim que as portas se fecharam. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do trem correndo pelos trilhos. Isso começou a me inquietar. Eu não conseguia entender como um vagão tão grande poderia estar vazio em uma noite de Halloween. Tentei caminhar até o final do vagão, na esperança de encontrar alguém, talvez um funcionário, outro passageiro, qualquer pessoa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas quanto mais eu andava, mais longo o vagão parecia ficar. Os bancos se estendiam sem fim, e o corredor parecia duplicar a cada passo. O espaço começava a parecer impossível. Não fazia sentido, e cada passo que eu dava aumentava a sensação de que eu estava preso. E foi então que eu senti. Aquela sensação desconfortável de estar sendo observado. Primeiro pensei que fosse apenas a ansiedade crescendo dentro de mim, fruto da escuridão e do isolamento.
Mas quando olhei para o fundo do vagão, vi uma figura. Alguém estava ali, parado, imóvel. Um vulto coberto pelas sombras, apenas observando. Meu coração disparou. Como eu não tinha notado aquilo antes. A pessoa, ou seja lá o que fosse, estava ali desde o começo. Enquanto o trem atravessava um túnel e a escuridão se tornava ainda mais sufocante, eu percebi que aquela figura não estava só me observando. Ela estava se aproximando. E eu não conseguia escapar. A figura sombria, quem é ele? O trem mergulhou em um túnel longo e escuro. A pouca luz que entrava pelas frestas se dissipou e o vagão foi engolido por uma escuridão quase total. Tudo o que restava era o som incessante do metal nas rodas, o eco do trem ecoando nas paredes invisíveis do túnel e... ele, a figura no fundo do vagão, imóvel, apenas me observando. Eu sabia que estava ali desde o início, mas por algum motivo, minha mente parecia se recusar a processar a presença daquele ser. Era como se ele estivesse esperando que eu notasse. Agora, com o trem completamente envolto em sombras, a figura parecia ainda mais próxima. Não fazia barulho, não emitia um som sequer. Apenas uma presença opressora que fazia minha respiração ficar pesada e o suor começar a escorrer pela minha nuca. Comecei a me mexer, disfarçando meu nervosismo. Tentei ignorá-lo, dizendo a mim mesmo que era só um passageiro com uma fantasia estranha. Mas aquela sensação, aquele arrepio incontrolável que corria pela minha espinha toda vez que eu olhava de relance na direção dele, me dizia que algo estava muito errado. O vagão parecia ter ficado mais frio, e um cheiro forte de ferrugem e mofo invadiu minhas narinas. Eu o encarei de novo, e dessa vez percebi algo que fez meu coração quase parar. Ele não tinha se mexido, mas estava mais perto. Apenas alguns bancos de distância agora. A mesma postura rígida, o corpo oculto nas sombras, e um silêncio que parecia gritar na minha cabeça. O vagão não tinha ecoado com o som de passos, nenhum barulho indicava que ele tivesse se aproximado. Como ele chegou até ali? Olhei ao redor, esperando encontrar alguma explicação, mas o vagão parecia ainda mais distorcido. As paredes estreitavam-se, os bancos se estendiam em linhas intermináveis, como um labirinto projetado para aprisionar. O tempo parecia desacelerar. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e eu sabia que aquilo não era mais apenas uma viagem de trem. Algo ou alguém estava brincando com a minha mente. Decidi sair dali. Levantei-me, tentando não demonstrar pânico, mas minhas pernas estavam pesadas e minha respiração se tornou irregular. Caminhei pelo corredor, desviando o olhar da figura enquanto ela permanecia parada. Quando finalmente criei coragem para espiar de novo, ele estava mais perto, agora a apenas um banco de distância. Mas algo era diferente. O que antes parecia uma silhueta agora revelava uma máscara grotesca. Era como um sorriso deformado, feito de porcelana rachada, sem expressão, sem vida. O contraste entre o sorriso macabro da máscara e o silêncio opressor do vagão fez o pânico tomar conta de mim. Minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir a porta que separava os vagões, mas estava trancada. Me virei de novo, com o coração acelerado, e a figura ainda estava lá. Só que agora, muito mais próxima. O ar parecia se tornar mais denso, quase impossível de respirar. Estava claro que aquilo não era um passageiro qualquer. Aquilo não era humano. Eu precisava sair dali. Corri pelos vagões, tentando encontrar uma saída. Mas quanto mais eu corria, mais os vagões pareciam se estender em uma espiral infinita de horrores. E a cada vagão, mais figuras mascaradas começavam a aparecer. A verdade, o trem não tem fim. Corri, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes. Meu único instinto era escapar. Mas logo percebi que fugir não seria tão simples quanto parecia. Os vagões se estendiam à minha frente, um após o outro, e quanto mais eu corria, mais distorcida a realidade se tornava. A madeira dos bancos parecia mais podre, o ar estava cada vez mais denso, pesado, como se a atmosfera do trem estivesse me sugando para dentro. Meus pulmões queimavam, e o som do meu coração era tudo o que conseguia ouvir, abafado pelo eco das rodas nos trilhos. Mas o mais aterrorizante era a sensação de que eu não estava mais sozinho. A cada novo vagão que eu atravessava, figuras mascaradas começavam a surgir nas sombras, como se estivessem esperando por mim. Elas não falavam, não se moviam, mas eu podia sentir seus olhares me seguindo enquanto eu passava. As máscaras eram todas iguais, sorrisos grotescos e deformados, rachaduras que pareciam correr pelo rosto como cicatrizes profundas. Algumas figuras estavam em pé, outras sentadas, mas todas, sem exceção, me encaravam em silêncio.
Eu estava cercado, preso em um ciclo interminável de vagões que não levavam a lugar nenhum. O trem não tinha fim. O espaço ao meu redor parecia dobrar sobre si mesmo, como se estivesse preso em um labirinto macabro que se transformava a cada segundo. O pior, eu não sabia se estava indo para frente ou se os vagões estavam apenas me trazendo de volta ao início, numa repetição torturante. Desesperado, tentei abrir uma janela, mas não havia nenhuma. As paredes do trem estavam estranhamente sólidas, como se fossem parte de um único bloco de metal fundido, sem portas de saída, sem qualquer sinal de que houvesse um mundo lá fora. Estava claro que aquele trem não seguia as regras normais. Era como se eu tivesse entrado em uma dimensão paralela, onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido. Comecei a ouvir sussurros, vozes abafadas, como se viessem de muito longe ou debaixo do chão. Eram baixas, incompreensíveis, mas algo em seu tom me causava arrepios profundos. Elas pareciam me chamar, sussurrando meu nome entre risadas abafadas e gemidos distantes. O medo tomou conta de mim, e o impulso de sair dali, a qualquer custo, era insuportável. A figura que antes estava no fundo do vagão, ela não estava mais sozinha. Havia agora dezenas de figuras mascaradas me observando. E o mais aterrorizante, elas não eram estáticas. A cada novo vagão que eu atravessava, mais próximas elas ficavam, como se a distância entre nós estivesse se dissolvendo. Eu corria e elas simplesmente apareciam, sem fazer um único som, preenchendo o espaço ao meu redor, criando uma parede invisível de olhares mórbidos que me sufocava. O trem parecia se mover mais rápido agora. O som das rodas nos trilhos tornou-se ensurdecedor, um rugido metálico que vibrava por todo o meu corpo. Eu tentei abrir outra porta, mas estava trancada, como todas as outras. Não havia para onde correr. Estava claro que aquele trem não era uma atração de Halloween qualquer. Eu tinha entrado em algo muito mais sombrio, muito mais antigo e maligno do que qualquer lenda urbana. E então, uma voz rouca e arrastada sussurrou atrás de mim. Você não devia ter entrado, Lucas. Agora é tarde demais. O trem começou a desacelerar, mas para onde ele estava me levando? E o que me aguardava quando as portas finalmente se abrissem? O destino, um caminho sem volta. O trem começou a desacelerar e o rugido incessante das rodas nos trilhos diminuiu para um lamento distante. Meu coração disparou ao ouvir aquele som, como se o próprio trem estivesse anunciando que o pior estava por vir. A voz rouca e arrastada ainda ecoava na minha mente. Você não devia ter entrado, Lucas. Agora é tarde demais. O pânico tomou conta de mim, mas havia algo ainda mais aterrorizante. O silêncio que se seguiu. As figuras mascaradas, aquelas com os sorrisos grotescos e olhos vazios, agora estavam mais próximas do que nunca. Eu estava cercado. Elas não precisavam se mover, mas eu sabia que estavam ali, cada uma delas me observando com uma paciência infernal. Estavam apenas esperando. Para quê? Não havia expressão em seus rostos, mas a tensão no ar era palpável, como se um ritual macabro estivesse prestes a começar. O trem finalmente parou, mas não houve o som das portas se abrindo. O silêncio era profundo, opressor, quase ensurdecedor. Levantei-me, as pernas trêmulas, e olhei ao redor na esperança de encontrar uma saída. Mas tudo o que vi foi o mesmo corredor interminável de vagões, agora deformados pela escuridão e pela presença das figuras. Estava preso ali e cada segundo parecia uma eternidade. Foi então que uma única porta à frente fez um leve som de clique. Algo estava se abrindo. Com um misto de terror e esperança, caminhei lentamente até a porta. Minhas mãos suavam e o ar ao redor parecia cada vez mais denso, quase como se estivesse sendo sugado por alguma força invisível. Eu hesitava a cada passo, mas sabia que não tinha escolha. Aquela porta, ou ficaria para sempre preso naquele pesadelo. Ao empurrar a porta, fui imediatamente envolvido por uma escuridão profunda, diferente de qualquer outra. Não era apenas ausência de luz, mas uma presença esmagadora, uma escuridão viva que parecia devorar tudo ao seu redor. Eu não conseguia ver nada, nem mesmo minhas próprias mãos à frente do meu rosto, mas senti. Algo estava lá, algo muito antigo, muito poderoso. De repente a voz voltou. Desta vez, ela não era apenas um sussurro, mas um grito horrível, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Você não devia ter entrado. Agora o trem é parte de você, assim como você é parte dele. Minhas pernas fraquejaram, e eu caí de joelhos, tomado pelo desespero. As figuras mascaradas, que antes estavam distantes, agora se aproximavam lentamente, cercando-me em um círculo apertado.
Eu gritei por ajuda, mas sabia que ninguém me ouviria. Esse maldito trem era uma prisão. Não havia saída. Cada passo que dei dentro daquele vagão selou meu destino. As figuras mascaradas finalmente estavam a um passo de mim. E agora, mais perto, seus sorrisos deformados e rachados revelavam fileiras de dentes afiados, como bocas famintas prontas para devorar. O som das rodas voltou e o trem começou a se mover novamente, mas desta vez de forma muito mais rápida. Era como se estivesse indo em direção a algo definitivo, algo final. Eu queria lutar, correr, fazer qualquer coisa, mas o trem já havia me tomado. Era uma parte de mim agora, e eu fazia parte dele. O último som que ouvi antes de tudo se apagar foi o apito do trem, cortando a noite como um grito distante de socorro. Eu nunca mais veria Guararema, nunca mais veria nada. Aquela locomotiva era meu túmulo, e meu corpo, minha alma, estavam agora presos nos trilhos daquele trem que jamais teria fim. O trem não era apenas uma atração de Halloween, não era apenas um vagão fantasma. Era um portal, uma prisão eterna que se alimentava das almas dos curiosos e corajosos que ousavam entrar. Lucas nunca mais foi visto, mas o trem continua voltando a cada Halloween, esperando por sua próxima vítima. Você teria coragem de entrar nesse trem? Comente abaixo o que você faria nessa situação. E se você quer mais histórias como essa, deixe o like e se inscreva no canal. Não perca o próximo vídeo se você conseguir escapar.